Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Gabi Zaleski e eu estou aqui com meu marido André Coalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, seja bem-vinda também. Qual que Maravilha. é o tema de hoje? Vamos lá. O tema do episódio 12, o tema de hoje é como identificar e desenvolver os poderes ocultos da mente humana. Uau! Preparado? Muito, muito. Bom, A não gente está sei. esperando alguns dias já para esse Tô bate-papo, né? algumas semanas. Maravilha. E para chamar a nossa convidada de hoje, eu vou apresentar ela, vou ler aqui um pedacinho só do currículo dela, porque eu precisei fazer um resumão aqui para vocês, para trazer um pouco do conhecimento, um pouco da experiência dela, e durante o bate-papo a gente vai falar sobre isso. Então, Leila Mahfoud, nascida em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, casada, ela é fundadora do Instituto Arqueus e criadora do Método Arqueus, hipnoterapeuta e parapsicóloga, trainer e especialista em hipnose não verbal. Mais de 20 anos de experiência como terapeuta, ministra cursos há muitos anos, formando diversos alunos no Brasil e no exterior. Com uma carreira extraordinária, ela se destaca como hipnoterapeuta e parapsicóloga, sendo uma verdadeira pioneira no Brasil e em Portugal como trainer e especialista em hipnose não verbal. Morou por 6 anos nos Estados Unidos, onde obteve a sua formação em coach e terapeuta holística. É a primeira trainer de hipnose não verbal e mesmerismo no Brasil. Participou de vários congressos de cursos nacionais e internacionais e, desde 2015, ela promove o treinamento Caminho Magnético, que levou a se interessar e estudar mais a fundo sobre os fenômenos da mente e da alma humana. Na busca pela verdade, encontrou o mundo da espiritualidade, onde abriu a sua própria mediunidade, o que ela prefere chamar de habilidade natural e ressonância. Seja bem-vinda, minha amiga Leila. Olá, obrigada pelo convite, que maravilha, né, estar com vocês, pessoas amigas, né, isso sempre é bom também. Sempre bom. Seja muito bem-vinda, Leila. Eu conheço a Leila tem, acho que mais de 10 anos, né, Leila, através da nossa amiga Dag, a gente tem uma amiga em comum, e a vida distancia a gente de algumas pessoas, cada uma seguiu o seu lado, e hoje eu fico bem feliz, Leila, da gente poder estar aqui batendo esse papo, no início desse projeto. Eu sou muito agradecida à tua participação com a gente aqui nesse começo. Obrigada. Sim. Leila, conta um pouquinho pra gente. Eu queria, claro, eu quero sim entrar nesse universo, mas eu queria falar um pouquinho dessa tua experiência, né? Como foi entrar por esse mundo da espiritualidade, da mediunidade? Conta um pouquinho da tua experiência pra gente, para o pessoal que ainda não te conhece poder te conhecer um pouquinho. É uma jornada, né? Eu sempre tive muita curiosidade em estudos, né, de tudo que se refere à mente humana, à alma. Eu sempre li muitas coisas, né? Só para entender, eu, quando era nova, em vez de ler romance, eu gostava de ler sobre Gestalt, sobre reflexologia, né? Então eu tinha muito disso. E a partir dessa jornada, né, de curiosidades, eu fui. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, né, a gente sabe que quando a gente mora fora do Brasil, né, a gente começa a tentar encontrar vários tipos de trabalhos, né? Então foi assim, o início de todo mundo, né? Acredito que seja na grande maioria, né? Então nessa coisa de ficar trabalhando em um trabalho e outro, uma amiga minha foi numa escola holística e eu fui com ela. Aí eu empolgada, né? Em vez de fazer um módulo, né? Eu já peguei, me inscrevi lá na formação completa deles, né? E aí passei a estudar várias linhas. Foi assim um mundo novo para mim, né? Porque eu trabalhava com turismo e hotelaria, né? Eu sou formada em turismo e hotelaria. Então, o mundo era um pouco diferente, apesar da curiosidade, eu fazia outras coisas, né? Então, eu entrei numa coisa nova. Então, foi até interessante que nessa escola todo mundo tinha um incenso, água, né? Aquela coisa do libera, não usar desodorante, os cheiros estavam todos, né? Enfim, né? Então, era bem
bem alternativo. Então foi um grande aprendizado, né, de várias técnicas e umas técnicas e algumas coisas que eu aprendi lá que eu não dei tanta importância, depois eu fui mais tarde lá na França, inclusive, né, fazer alguns exercícios de estado de presença e tal, que eu fui me ligando, poxa, eu já estudei lá atrás isso aqui e não dei tanta atenção. Então, na realidade, a vida vai nos trazendo, né, aquilo que é bom para a nossa evolução. Como você falou, né, eu acredito também na sincronicidade, né, na nossa busca interna, que é um chamado em si, né? A nossa alma sabe o que é bom para nós, né? Muito mais do que nós mesmos, né? Eu acredito nisso também. E eu acho que isso aflora bastante quando, no mesmo caso, quando a gente sai do país e vai morar fora do país, fora da nossa origem, digamos assim, suposta origem, né? E fica bem aflorado. A gente sentiu isso, né? Desde que a gente chegou aqui, 6 anos já completou 6 anos esse mês, né? Também, 6 anos. E aflorou muito. Essa parte é incrível. A gente passou também por um momento de desconstrução para reconstruir novos conceitos. É assim que a gente evolui, né? O evoluir é um movimento. Se você está estagnado, parado, você não evolui. Então, é importante a gente entender que dar a possibilidade da vida nos trazer experiências é um salto cada vez a mais, né? Para a gente estar evoluindo na nossa alma. Então, isso eu aprendi muito, né? Com as terapias holísticas, eu fui começando a ter consciência, né? Hoje em dia eu posso dizer que eu aprendi muita coisa, claro que eu tenho ainda muitas coisas, né, para aprender, mas o que eu já percebi, né, que abre a mente, assim, ela realmente nos faz pensar o quanto vivemos na ilusão, né, aqui no nosso planinho da Terra, uma ilusão tremenda, né? Então, o fato de me tornar também uma terapeuta, eu fui em consultório observando o quanto que eu estudava e na sincronicidade vinham pessoas trazendo demandas para reafirmar aquilo que eu estava estudando. Então, eu percebia, nossa, como é que isso aqui apareceu agora, sendo que eu estou exatamente estudando sobre isso. Então, muito interessante. Eu tenho vários casos de fenômenos interessantes. Eu poderia ficar aqui horas e horas só contando os casos, né? Eu aproveitar aqui que você falou, vou falar um teminha polêmico. Você acredita que realmente a gente está numa Matrix? Olha, isso até é difícil falar com certeza, né? Eu acho, assim, que pelo pouco, né, a experiência que eu tive pessoal, tá? Tive uma experiência de desdobramento. Eu sempre fui muito por tentar encontrar respostas pela ciência, né? Coisas mais lógicas. E o dia que eu desdobrei, que saí do corpo, foi tão chocante para mim que eu fiquei em estado de choque depois mesmo, né? E ali na volta, eu tive a percepção interna, é como se viesse com uma informação interna. Então, eu entendi nessas experiências, né, que começaram a acontecer, que a gente não sabe nem um terço. E não dá para a gente explicar de forma lógica, é impossível. Se a gente for explicar, a gente pira, vai começar a pirar. Né? Então, é uma experiência que você está totalmente consciente, né? e também, assim, a realidade da nossa alma humana, né, do que não é esse corpo físico, ela é tão inconcebível no nosso entendimento da mente humana que realmente fica difícil explicar em palavras. Então, a gente pode dizer Matrix, né, a gente pode dizer alguma coisa nesse sentido, mas a nossa experiência física, ela é uma pequena parte de um todo que é muito além e que a gente não consegue, aqui com a nossa inteligência, né, assimilar. Fica muito difícil, não cabe, né? Não dá certo. Eu tive a experiência do desdobramento 2 vezes e eu tento explicar, né? Quando eu explico, para mim parece tão, assim, não sei se é tão vivo, tão normal, mas ao mesmo tempo não é um negócio muito maluco realmente de tentar explicar, porque é natural, se aconteceu com você, para você é uma coisa natural, mas você tenta explicar e as pessoas normalmente se espantam, né? Ficam, você sonhou, né? A primeira coisa que falar é, se é um sonho. Então,
É uma experiência incrível, realmente. É maravilhoso. Eu não tive essa experiência ainda, mas eu acredito. Eu acredito pelo pouco conhecimento que eu tenho, acho que um feeling, assim, realmente um sentimento, assim. Eu acho que Uhum. é muito todo o universo é muito mais do que a gente vive no nosso dia. Acordar, trabalhar, pagar conta, voltar a dormir, acordar 1 ano, 2, 10 e depois morrer. Eu não sei, eu acho que isso é muito vago, sabe? É que você é fora da caixa também, né? Então, as Um pessoas que são pouquinho. fora da caixa, elas já têm mais facilidade de assimilar esse tipo Hum. de Ó, assunto. eu até posso afirmar para vocês que têm filho, né, que vocês vão ver no crescimento dele que até os 7 anos o inconsciente fica aberto. Pode ser que ele comece a contar coisas para vocês. Né? Eu vou contar, posso contar uma coisa rapidinha? Claro. Deve. Eu não sei se eu Foi. queria comentar com vocês, né? Mas eu tenho uma prima, né? Que na época ela teve um menininho, ele era muito agitado, e daí quando ele começou a ficar menos agitado, né? Ela me chamou um dia, ela falou, Leila, você tem que vir aqui, ele tá falando umas coisas, porque ela sabe que eu sou parapsicóloga, né? Que eu gosto dos fenômenos e tal, né? Então ela me chamou. Aí, na sala, ele estava com 5, 6 anos, eu não lembro agora, brincando ali com o carrinho dele e a gente conversando, né? Daí ela virou para ele e falou assim: filho, conta para tia Leila, eu sou prima, né? Mas chamo tia Leila. Conta para tia Leila o que você me fala, né? Me falou tal coisa. Daí ele começou a brincando falar. Aí ele falou que ele estava lá num local no céu, né? E que ele escolheu ela como mãe. Daí ela perguntou como que escolheu. Ah, acenderam no rosto, né? As luzes, tipo luzes no rosto. Daí ela perguntou assim, mas então poderia ser a tia Leila também? Poderia, mas a luz dela se apagou. Ela não quis ter filho. Nossa, eu gelei. Uau! Eu gelei, eu fiquei assim, ó. Né? Porque realmente eu decidi não ter filho. Uhum. Então a luz apagou, né? E foi um menino de 5 anos falando isso. Tu imagina, né? Ai, eu fico emocionada. Aham. Uau! Então, Desculpa, Leila, pode concluir. não pode falar. Eu tenho algumas experiências, assim, na verdade, com a minha mãe. Quem sabe eu trago, ela aceita um podcast para falar sobre isso, né? Mas eu, assim, na minha experiência sem a minha mãe, eu não tive muitos fenômenos, assim. Mas eu acredito. E aí, algumas coisas que eu já estudei, que eu já li, que eu já ouvi, a gente gosta bastante de acompanhar alguns podcasts que falam sobre isso e tudo mais. Então, eu me permito, e ainda bem que é de comum acordo, assim, entre eu e o André, a gente permite a liberdade do Nicola nessa fase. Então, a gente já passou situações assim do Nicola estar brincando e olhar para o nada e falar. Eu não repreendo e eu não estimulo. Eu simplesmente Uhum. deixo ele, porque assim, pode ser uma imaginação, pode ser uma brincadeira. Realmente ele pode estar visualizando, porque eles não têm o filtro, né? Então ele realmente pode estar visualizando. Então, assim, Leila, eu permito que ele viva essa experiência. E ele tem uma característica que eu acho que a gente só vai identificar se é alguma lembrança, alguma coisa nesse sentido, daqui a alguns anos, quando ele começar a falar. Mas desde pequeno, ele tem uma mania de pegar as coisas e olhar. Então ele pega assim. Tudo começou com uma pedra. Ele ia lá fora e pegava a pedra e fazia assim. Uhum. Todas as pedras, ele faz assim. E eu Uhum. comecei a observar aquilo, eu falei, nossa, que diferente, eu nunca vi uma criança brincar desse jeito. E ele pega. E aí agora. Até hoje ele tá fazendo. Só que agora mudou os brinquedos, né? Ele Uhum. tá com 2 anos. Então agora ele pega, às vezes, uma ferramentinha, eu vou fazer para você ver, ele faz assim, Uhum. como se ele estivesse observando alguma coisa. Aí eu falei pro André, eu falei, nossa, o que será? Que tipo de memória? O que tá levando ele ter essa atitude, né? E aí eu pergunto, filho, o que você tá brincando? O que você tá vendo? É uma pesquisa? É um pesquisador? É um cientista? É um ourives? Eu não sei. Eu tento adivinhar alguma coisa, né? Ele não dá bola, ele balbucia, ele não Claro. fala as palavras ainda, né? Mas ele tá brincando. E eu percebo, às vezes, quando ele tá junto ou quando ele tá sozinho num canto. Ele tem esse hábito.
Então, E acho que sabe que, aproveitando até esse gancho aí, eu comecei muito a pesquisar, né, sobre fenômenos, telepatia, clarividência, né, várias coisas. Então, eu fui parar em vídeos de gurus, né? Tem gurus que ensinam crianças até os 12 anos para ativar habilidades. Então, tem muito lá na Índia também os trambiqueiros, né? Mas eles colocam vendas e elas conseguem olhar tudo sem os olhos físicos. Então escrevem, fazem brincadeira, tudo com sem olhar mesmo. Aí alguns falam, isso é truque, tá olhando por baixo, não sei o quê. Daí eu fui procurar mais ainda, né? Eu vi que tinha um inglês, né, que é um entrevistador que foi lá e fez também, né, entrevistou essa menina que faz isso, que foi treinada pelo guru. E aí ele achou uma mulher na Inglaterra que tem uma escolinha para crianças, para desenvolver as crianças. E ela tem um método tal. Então, aquilo me chamou a atenção. Pensei, puxa, olha que legal, porque eu tenho um negócio desde nova, que é uma coisa minha, que eu quase não falo para ninguém, que é uma necessidade que eu sinto interna de ajudar pessoas cegas. E eu não sei por quê. Se eu vejo uma pessoa cega, eu já paguei vários micos, vários micos. É um negócio que dá em mim, que eu não sei por quê. Tipo, eu vejo uma pessoa cega tentando atravessar a rua, eu paro o carro, saio do carro e ajudo a pessoa a atravessar a rua. Eu fiz isso. Então, eu já levei lá em Itajaí, né? Quando eu estava, já levei um cego também para atravessar a balsa. Eu deixei de ir para o meu consultório para levar ele. Assim, as coisas loucas que acontecem, né? Sempre me interessei, pensei, puxa, né? É um negócio que me chamou a atenção. Eu pensei, olha que técnica interessante, talvez para ensinar para pessoas cegas, né? E eu lembro que quando eu comecei com os treinamentos do caminho magnético, eu joguei isso para os meus alunos. Falei, poxa, olha um projeto legal que poderia ser feito, todo mundo se empolgou, mas ninguém nunca fez, né? E o que acontece? Essa mulher na Inglaterra, ela venda, mas a vedação dos olhos é bem feita. O cara foi lá, olhou, né? Testaram tudo. E as crianças brincam, jogam bola, leem. Só que o que aconteceu com essas crianças? Elas, né, também nessa minha pesquisa, elas desenvolveram capacidades, que é o que a gente vai falar hoje. Elas desenvolveram capacidades de, vamos dizer, clarividência, telepatia. Então, na casa, por exemplo, toca lá o telefone, ela fala para... Ou melhor, antes de tocar o telefone, a criança fala para a mãe, mãe, vai tocar o telefone, é o tio tal. E daí toca o telefone, e é o tio tal. Entende? Então, eles começaram a perceber que essas crianças começaram a desenvolver certas capacidades. Né? Aí fui além disso, fui pesquisar mais ainda. O que eu encontrei? Uma escola, vamos dizer escola, né, de artes marciais, onde eles treinam os alunos a fazerem isso. E, inclusive, na escola tem um casal cego, que daí já não é mais criança. Então, é possível treinar na vida adulta, né, do cego, a fazer e enxergar. Então, eles fazem tudo sem precisar bengala. Cozinham, fazem tudo lá. Aí, isso é um negócio que está dentro de mim ainda, né? Que eu quero ir além. Eu quero ainda buscar isso quando eu estiver até mais tranquila, a incentivar esse tipo de coisa, que eu acho que imagina quantas pessoas cegas não iriam ajudar. Sim. Essa possibilidade de enxergar com o nosso terceiro olho, né? Então, o chamado terceiro olho, para quem não sabe, né? Que é o desenvolvimento da pineal, né? Que a gente tem. Que é ali que é os olhos que tudo vê, né? Que parece que na fisiologia era para a gente ter 3 olhos, né? Daí o olho foi para dentro, né? Não ficou para fora. Imagina a gente com 3 olhos, assim, legal, né? E esse olho é onde é a anteninha, né? Ele percebe as coisas. E é por ali que a gente tem todas as informações. Ele não tem essa limitação dos olhos físicos. Ele percebe tudo, capta as informações todas, né? E por ali que dentro da hipnose a gente pode também direcionar a pessoa a trazer as informações. Bem interessante, né? Ai, quero falar sobre isso, mas antes eu só vou aproveitar esse gancho e deixar aqui. Eu acho que é legal a gente comentar com quem está assistindo. Tem muitas pessoas que talvez nunca entraram nesses assuntos. E quando a gente começou a ouvir, estudar e absorver esse tipo de conteúdo, o que demais eu achei assim interessante é que a gente não misture esses tipos de habilidades que a gente tem, que é inato, com religião, né? E que a gente não, e que a gente perceba que assim são
vamos dizer assim, são os poderes, são as habilidades que os nossos corpos têm, né? Eu costumo, algumas pessoas que eu tenho oportunidade de explicar, a gente só não tem um corpo físico. Não é um único corpo que a gente que habita aqui. A gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo espiritual. Então, para que a gente possa só contextualizar para as pessoas, assim, se permitam escutar, se permitam ouvir, para quem nunca teve essa oportunidade, né? A gente está aqui podendo compartilhar isso com vocês e eu fico muito feliz. Então, Leila, continua compartilhando. Eu queria mais só para as pessoas. Gabi, só para vocês também, para o pessoal que está escutando, entender que a gente anormalizou algo que é normal. Então, se Isso, vocês forem Leila. observar os animais, tá? É só a gente pegar e observar os animais. Se você tirar um tempo, observar a cobra, a galinha, a raposa, entre os animais existe um tipo de comunicação que serve para defesa e também para ataque, né? Para captar, para pegar lá as suas presas, né? Então tem história de raposa olhando para umas galinhas e a galinha vem ao seu encontro e ela, puf, como que ela vem ao encontro? Então elas ficam fascinadas ali pelo olhar da galinha, da galinha não, da raposa, né? A cobra também, né? Então, existe um tipo de percepção que é natural, que é intuitiva, que é instintual, vamos dizer assim, né? Instintiva, que é nossa natureza animal. Então, os animais têm, a gente tem também. Só que o que aconteceu? Nós desenvolvemos uma parte a mais do cérebro, né, na nossa racionalização, o que nos dividiu dessa parte. Então, a gente começou a botar um ponto de interrogação, a questionar uma habilidade natural. E fomos nos separando dessa parte por esse questionamento, pela parte racional. Então, pode ver que às vezes tem pessoas que são benzedeiras, elas não têm tanto estudo, a força delas magnética de cura, de fazer algo é maior, porque elas não questionam de forma racional, elas não elaboram tanto com a sua mente lógica, elas só fazem, né? Elas aprenderam assim e elas continuam fazendo assim. Então, quanto mais a gente se intelectualiza, né, mais a gente questiona, mais a gente julga e mais nos afastamos das nossas habilidades naturais. Então, em hipnose também a gente fala isso. Existem aquelas pessoas difíceis de serem hipnotizadas. Na verdade, não ninguém é hipnotizado pela outra pessoa. É você que se permite. Então, você cria o bloqueio porque você está, de certa forma, ou julgando aquela pessoa que está te direcionando, ou desconfiando do processo, que aquilo possa acontecer. Então, é o ponto de interrogação, é a dúvida que nos afasta, né? Por isso que lá atrás, né, já era falado assim, né? Tua fé te curou, né? Ou a fé remove montanhas. É o crer sem questionar, é o crer, né? Com toda a sua força. Ele é que move, porque aí que entra nos estudos do magnetismo o poder da intenção. Tudo que eu tenho em mim e que eu passo para o meu pensamento, que eu vou fazer uma ação. A minha ação ela só vai ser poderosa dentro de uma ação quando eu não tenho dúvidas do meu potencial. Então, o que te impede de ter as coisas na sua vida, sucesso, realizar coisas, é a tua dúvida de si mesmo, né? A falta de você se conhecer. Então, você duvida, só uma pontinha de dúvida já dá ruído, É o já suficiente. interfere. É o suficiente. Ô, Leila, e o que você atribui, assim, desse começo de anormalizar uma normalidade que a gente tem? Onde você acha que pode ter começado isso? Você tem... Essa questão do desenvolvimento intelectual. Quanto mais você coloca, né, seus julgamentos, suas críticas, ela te afasta desse algo natural, né? Então, se a gente voltar na história, né, quando a gente fala de magnetismo, a gente vai olhar lá para trás na história as práticas dos magnetizadores, os mesmeristas, né? Veio lá de Franz Anton Mesmer e Mesmer observou-os para trás. O próprio Mesmer observava um padre Hell, né, que fazia curas lá com ímãs. E o próprio Mesmer depois percebeu, não precisa um instrumento, que ele criou as tinas, né, de curas naquela época. Daí ele falou, peraí, só o fato de eu estar próximo de alguém, o sangue para. Peraí, o que é isso, né?
Então, nós influenciamos uns aos outros pela nossa presença, pela nossa intenção. Né? Tudo que a gente tem em nós, por exemplo, a minha intenção de ajudar alguém, a pessoa sente, né? Ela é comunicada. Existe uma telepatia, vamos botar como telepatia, existe uma comunicação mente a mente, ou mente inconsciente para mente inconsciente. Então, por isso que eu falo, não adianta a pessoa mentir aqui, né? A tua alma sabe. Então, a mentira, além de ter perna curta, né, ela é ilusória, porque você está mentindo aqui, mas a tua alma se comunica com o outro, ela é passada, né, de certa forma, pela intenção. Você falou ali aquela hora sobre a telepatia. Telepatia, ela flui através como se fosse da frequência? Porque, por exemplo, eu e o André, a gente já está alguns anos juntos, então a gente já é como se a gente já tivesse equilibrado com a frequência muito próxima um do outro. Claro, a gente tem dias altos e baixos diferentes, não estou questionando isso, mas a gente tem uma frequência muito próxima. E a gente tem, nossa, eu vou dizer diariamente isso, Leila, acontece. Eu falo uma coisa, ele fala, eu estava pensando exatamente, coisas simples. Tem acontecido com mais frequência até, né? Tem. Exatamente um segundo antes de eu falar, eu estava pensando, você falou primeiro o que eu estava pensando exatamente, e vice-versa. Isso acontece com frequência. Isso é porque pela frequência, pela convivência? É interessante você falar isso, porque eu com meu marido também temos isso, né? É incrível, assim, né? Ele fala algo, eu já tinha pensado, ou vice-versa, uma coisa assim. Todo dia a gente percebe isso. Essa é uma frequência, tudo é frequência, né? O teu pensamento é uma frequência, o teu estado de espírito é uma frequência. Quando você entra em sintonia com alguém, principalmente com sentimentos similares, né? Por exemplo, amor, né? O bem-querer do outro, o convívio diário, quando vocês começam a fazer coisas juntos, tomam café junto, fazem, né? Coisas que vão tendo essa frequência mesmo, né? Conexão entre um. Por isso que quando eu faço treinamento caminho magnético, para as experiências darem certo, eu crio um movimento. Eu vou. Geralmente são 3 dias, né? De sexta a domingo, eu começo fazendo práticas para a turma se conectar. Porque tá todo mundo ali pela primeira vez, não olharam, não se conhecem, né? Então, pode acontecer uma frequência rápida, uma empatia rápida entre pessoas, porque o teu conteúdo já está ali, né? Então, por exemplo, eu posso gostar de certas coisas, eu tenho uma ideia de algo, né? Eu tenho coisas similares, assim, de gostos e tal, e eu entro na frequência rápida com alguém. Eu vou dar um exemplo rápido, eu fui para a Bahia dar um curso, e eu queria fazer uma demonstração, e a que organizou, a dona do espaço, né? Ela me buscou no aeroporto, a gente conversou muito, eu senti uma afinidade com ela. Então, na hora, veio por acaso, eu chamei ela. E é um tipo de exercício bem complexo e arriscado se arriscar fazer na frente de todo mundo. Eu queria fazer realmente uma coisa por telepatia. Então, eu fiz lá um processo de indução pelo olhar, e mentalmente eu imaginei algo para ela fazer e ela fez. Entende? E ela se ajoelhou, fez o negócio todo mundo na sala ficou meio que se entender, né? E eu só mentalmente. Depois eu testei outra coisa, eu mudei o nome dela mentalmente. E eu pensei, por exemplo, o nome dela era X, eu falei Maria, por exemplo, né? E eu falei, qual é o teu nome? E ela custou, né, porque a pessoa não consegue falar, e ela soltou, Maria. Então, ela captou o meu comando mental. Então, nesse momento, eu mostro para as pessoas na prática que é possível fazer isso, né? Então, você precisa eu adoro ter ali esses assuntos. precisa, né, ter a conexão acontecendo, senão não vai. Não adianta eu tentar fazer isso em alguém que está me julgando ou que está desconfiado de mim, entendeu? Mas, por exemplo, Leila, precisa ter uma certa conexão, uma certa ligação entre essas duas pessoas no caso, né? Uma afinidade, ou coisa do tipo. Porque eu acredito que quando existe afinidade, você baixa a guarda, né? Você está aberto, né? Normalmente é isso. Nesse caso, basta você tentar um comando
e a pessoa do outro lado, ela tem que saber que você vai estar dando esse comando ou pode ser inconsciente? Ela nem sabe que você está dando um comando. Como que funciona? Ela tem que estar preparada para receber esse comando ou só o fato dela de ter essa afinidade, ter um tipo de ligação, um emaranhamento mais forte, é o Não, dá suficiente? para fazer, só que isso eu tenho que tomar um pouco de cuidado para falar para as pessoas, Tá. porque pode ser usado de má fé, né? Sim, Então, mas sim, dá para sim. fazer sim. É que normalmente, se é para pessoa que você tem afinidade, você não vai usar de má fé, né? Ô, Leila, por exemplo, assim, ó, como é que isso é colocado no dia a dia? Vamos pensar em dia a dias normais. Hoje eu sei que você dá o curso, você capacita, a maior parte são terapeutas, né? Mas, por exemplo, eu, Gabriele, eu poderia ter um curso, fazer um curso teu, e o que que eu adquiro? O que que melhora no meu dia a dia? Não sei se eu consegui Então, me fazer entender. por isso que eu dividi, né? Eu entendi que eu teria que dividir assuntos, né? Então, eu passei a fazer o caminho magnético como um treinamento, um treino, né? Em Portugal eles falam treino, onde pode ser terapeutas ou qualquer pessoa, porque é muito de prática, muitas experiências, né? E eu faço as experiências psi, que são as experiências na prática de telepatia, de clarividência, né? E é bem interessante. Então, isso para a sua vida, ela te traz um desenvolvimento pessoal para você entender as suas próprias capacidades e o que você pode desenvolver a partir disso e para quê também, né? Uhum. Também te dá a possibilidade de ampliar a sua consciência, de você expandir, canalizar ideias, coisas que você busca tanto respostas fora de você, você pode começar a entender que dentro de você elas começam a fluir, né? Então é aquela coisa que chamam da intuição, né? Você sabe que a sua intuição, na realidade, é uma canalização vindo de algum lugar, ou do teu eu próprio, né? Da tua essência, né? Que é ligada a uma essência divina. Aí eu tenho um outro treinamento, que não é treinamento, é uma formação para hipnoterapeutas dentro de uma outra linha da hipnose não verbal, que é mais ligada à especulação psicanalítica, à psicologia analítica, né? Então, aí eu tenho um formato, né, de atendimento, de método, né, de direcionamento do inconsciente. Então, o caminho magnético pode ser para qualquer pessoa. Sendo terapeuta ou não, claro que meu nicho, as pessoas geralmente que me seguem, né, que estão ali me acompanhando, são, na grande maioria, terapeutas, mas vem gente em treinamento, vem várias pessoas de diversas áreas também. Né? Esse tipo de conhecimento, por sinal, tem pessoas que às vezes procuram para vender melhor, né? O conhecimento da hipnose não verbal, que é a comunicação não verbal, ou comunicação hipnótica, ela na realidade, ela serve para tudo, né? E ela pode ser utilizada para ambos os lados, né? Então, para persuasão, para política, para igreja, para vender coisas, enfim, né? Ela está já no meio de tudo, né? E tem pessoas que se especializam em utilizar, por exemplo, o marketing, né? Então, dentro do marketing, eles usam o que chama mais a atenção de uma pessoa, qual é o assunto, qual é o ênfase na sua fala. Então, o estudo da hipnose não verbal, da hipnose, é comunicação, da linguagem não verbal. Então, eu consigo entender que meu tom de voz, um gesto, uma postura, um jeito de falar, vai influenciar minha audiência a gostar mais de mim, entende? Então, tudo isso envolve não só para terapeutas, né, mas de forma palestrante, de forma geral, né? Isso tem a ver um pouco com o que a gente fala de... Ai, me fugiu a palavra. Eu já ouvi algumas coisas de linguagem corporal? Alguma coisa nesse sentido? Ou a linguagem corporal está dentro da comunicação não verbal? Também a linguagem corporal, que são gestos, né? A forma com que também ela é uma expressão, né? Que entra lá no teu inconsciente. Então, por exemplo, tem pessoas que falam muito assim, ó, não sei se já viram, né? Líderes políticos fazendo muito assim, né? Então, isso aqui ele dá uma conotação de empoderamento dele, né? Então, ou assim, ó, tem uns que fazem muito com a mão desse jeito, né? Assim. Então, tem gestos que são treinados para passar para o inconsciente da pessoa um formato de poder, entende?
Interessante. Então, palestrantes estudam, né, como você se portar, como que você faz os seus gestos, né, e tal. Eles Uhum. são todos estudados. Na internet, se você vê direto o pessoal pegando cenas do Elon Musk com as mãos nessa posição que a Leila mostrou, assim, que tá assim, que para assim, e direto mostrando. Eu Olha, olha o nunca pessoal fazendo isso. É o Elon, eu nunca vi. tem mais uns 2, 3 os caras aí mais Agora conhecidos do mundo. é só começar a observar, né? É, E, eu já claro, vi a isso. gente tem outros gestos não verbais também, né? Por exemplo, uma pessoa que coça muito o nariz, que fica arranhando muito a garganta ou limpando assim. Tem gestos que são de recusa e gestos de agrado. Quer dizer, o meu inconsciente, ou ele está recusando um assunto, uma Uhum. pessoa, ou ele está se agradando daquilo. Então, se você está numa conversação, uma conversa com alguém, e de repente a pessoa está muito coçando o nariz, assim, fazendo muito assim, você sabe que você tem que modular ou a tua voz, ou o que você está falando do assunto, alguma coisa o inconsciente está dando recusa. O nariz aqui está diretamente ligado ao cérebro, né? A inervação. Então, é o primeiro lugar que começa a coçar, e se coçar muito, se a pessoa não está gripada, resfriada, né? Alguma coisa assim, ela começa a dar esse sinal de recusa, né? Afastar copo, cruzar o braço, né? Como também existem os sinais de aceitação, né? De agrado, que é na boca, né? Fazer assim, ó, assim, ou linguine que se fala, bota um pouco a língua assim para fora. Meu gatinho faz isso, né? Quer dizer, tá se agradando, tá legal. Mexendo o cabelo, né? Pode ver não sei quando vocês se conheceram, se a Gabi fazia assim, ó, né? Fazia. Eu Se ela faço até fez muito hoje, né, assim, amor? Eu faço até hoje. não pode ser o contrário, né, André? Não, 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 não. Não pode não, não dá. não, mas aí ele faz aqui, assim, na Ah, barbinha. Enrola aqui, né? não. Mas assim, Leila, na prática, então a hipnose não verbal, na prática, assim, um exemplo simples, você pode dar pra gente? Então, a hipnose não verbal ela é derivada, né, de práticas também do magnetismo lá atrás. Então, quando os magnetizadores faziam a conexão, o olhar, as pessoas entravam no estado, né? Lá naquela época, principalmente, pessoas mais simples, não tinham muita elaboração intelectual, né? Então, eram feitos passes, né? A pessoa entrava no estado sem ter que fazer uma conversação, que hoje em dia a gente tem na hipnose, né? Hipnose indução, né? Que é para a pessoa entrar num transe, que pode ser por uma conversa, né? O Milton Erickson também fazia muito bem isso. Só que quando você faz isso unido a uma observação dos gestos, você sabe que o inconsciente está se permitindo a ser direcionado por alguém. Então, o estudo da hipnose não verbal é olhar para os gestos, observar, se tornar mais observador das respostas do inconsciente, que o inconsciente não fala, é você que fala, né? Quando você fala algo, você está passando pelo filtro da tua consciência. Então, o teu inconsciente, para vir a resposta pura, sem você elaborar e atrapalhar, né, bloquear com a tua racionalização, os teus gestos falam antes, né? Então, como eu falei, coçou o nariz, a pessoa está falando lá contigo, não, eu gostei muito de você, e coça o nariz, entendeu? Fica alerta. Ele é uma contradição, então o Aham. inconsciente não está afirmando aquilo que ela está afirmando de forma verbal. Por isso que a gente fala assim, existe uma narrativa verbal, né? Que é o que a pessoa fala, o que ela acha, nem ela sabe que o inconsciente não está gostando, né? A pessoa às vezes está falando algo, mas por que ela não se conhece, né? O inconsciente está dizendo, não é bem isso aqui, vamos então identificar. Então, esse estudo ajuda o terapeuta, por exemplo, a direcionar melhor, ele entender que tudo que a pessoa está falando ali é apenas uma narrativa. Então, tem as pistas do inconsciente, que são através de uma leitura, né, que a gente faz, aprende a fazer análise, a leitura, né? Aí eu estudo dentro da hipnoterapia da outra linha, né? Que eu falei, da formação Arqueus. No caminho magnético, eu já vou para a gente voltar lá para trás, para reproduzir novamente os que os antigos magnetizadores faziam. Então, a gente faz a conexão de Deleuze, do olhar magnético, dos passes, a gente reproduz, porque você prepara um campo para o inconsciente, né?
trazer mais, aflorar mais as respostas, porque se ficar elaborando muito, o consciente atrapalha. Então, é melhor a gente, às vezes até as pessoas se sentem diferente, né? O transe hipnótico, porque não tem muita elaboração intelectual ali, né? Não precisa ficar tentando entender o que você está falando, né? Dependendo do teu nível intelectual, o nível intelectual, por exemplo, de alguém que está passando por um procedimento, pode conflitar. Você pode, às vezes, falar difícil, a pessoa não te entendeu, ela distorcer completamente o que você estava falando. Né? Eu sempre dou o exemplo aqui da minha sogra, né, que é falecida já. Ela era analfabeta, então ela tinha dificuldade de me entender do que eu falava, então eu pedi para o meu marido traduzir para ela. Ele falava do jeito mais simples, então ela entendia muitas coisas por metáforas, então ela se identificava mais, por exemplo, indo numa igreja, porque ela entendia mais o que o pastor falava, porque o pastor falava mais no nível da linguagem que ela entendia, com entusiasmo, Espírito Santo, coisas que são mais simples. Quando você tenta elaborar, explicar algo para uma pessoa que não tem a sinapse, ele não tem, né, a condição intelectual para entender, não adianta explicar. Você tem que contar, às vezes, uma história. Por isso que, para criança, a melhor forma, né, de você hipnotizar uma criança é contando uma história. Então, as mães perguntam, como é que posso fazer, né, um tratamento na criança? Conta a história. Se quer que a criança pare de fazer xixi na cama, conta uma historinha. Inventa uma história. Ou usa até os personagens que a criança gosta. Então, ela lá no inconsciente vai entender que o Joãozinho, o Pedrinho, sei lá o quê, né? Fazer tal coisa, não precisa falar que é exatamente xixi na cama, mas faz uma outra coisa que o inconsciente entenda que é relacionado àquilo, entendeu? Aí, de repente, muda a atitude. Então, a melhor forma que tem é você fazer uma coisa lúdica, né? Fazer uma historinha, e a criança. Não adianta explicar algo, meu filho, você não pode fazer isso por causa disso, por causa daquilo. Não adianta fazer isso. Nem A entra criança na vai olhar para cabeça. uma cara assim, mas eu quero fazer. Né? Ô, Lili, por exemplo, o meu exemplo com o Nicola, né? Eu tenho acompanhado alguns grupos de algumas mães e algumas dicas e tal, porque eu sou mãe de primeira viagem, né? Eu tô aprendendo. E eu ouvi esses dias num grupo a conversa quando ele está entrando no sono, né? Eu acho que é a beta, o alfa, nunca lembro. A primeira frequência quando ele vai entrar no sono profundo, né? Então, eu faço ele dormir, e quando eu percebo que ele adormeceu, mas ele ainda tá como se ele estivesse ouvindo, ele tá atento ainda. Que é quando se eu vou sair da cama, ele acorda, né? Então, o que eu costumo fazer nessa hora? Eu costumo conversar com ele. Então, na minha cabeça e na minha organização mental aqui, eu fico programando ele. Então, o quanto ele é forte, o quanto ele é saudável, agradeço as células dele, que se recuperam a cada dia, aí falo do dia, se aconteceu alguma coisa. Até ele passou por uma situaçãozinha esses dias que uma amiguinha bateu no rosto dele e nós achávamos que ele ia chorar. E ele fez um sentimento assim, ele botou a mão no rosto, eu senti uma dor interna nele, assim, que me doeu o meu coração, sabe, de ver aquilo. Ele não chorou, mas ele colocou a mão no rosto e depois, assim, ficou toda a marca do rosto. Claro, a menina também não sabe o que está fazendo. A gente, na hora, assim, não tomou nenhuma atitude de brigar com nenhum dos dois, mas à noite eu tomei essa atitude, assim, eu falei, filho, não permita que ninguém bata no seu rosto, mas você converse com as pessoas, explique, se defenda, né? Não permita que chegue no seu rosto. Então, assim, a pergunta para você é, funciona mesmo? Funciona? É assim mesmo? Porque uma coisa é o que eu leio, eu ouço e acredito, mas com você que tem a experiência e o conhecimento, funciona, Leila? Funciona. Claro que a criança, no nível de entendimento dela, né, ela pode pegar partes, né, ou entender pela sua intenção, né, aquilo que você está se conectando pela intenção, né, porque talvez ela não vai elaborar tanto devido às palavras, que talvez ela não possa não entender tudo, né, mas fica lá guardado, com certeza. Os pais são os primeiros hipnotizadores, né, vocês têm uma influência enorme, né? O inconsciente está aberto, está aprendendo tudo para a vida.
Então, tá muito certo o que você está fazendo, né? Você pode começar a, por exemplo, escreve historinhas com base nisso que você está falando, que você teve a intenção, por exemplo, faz uma historinha. Ao invés de falar afirmações assim tão, né, pontuais, você pode escrever antes de ir para a cama e contar uma historinha que dê a entender isso, entende? Fica até melhor, eu acho, para a absorção da criança. Contar uma historinha. Quando eu já percebi que ele gosta de ouvir histórias, mas eu não faço isso com luz acesa, então eu só fico contando. E eu uso situações, por exemplo, da nossa vida, mas eu não falo que é ele, nem que é o pai e a mãe. Eu falo que é uma família que mora numa casa assim, XYZ, ou o menino que morava lá brincava assim. E eu percebo que ele fica quietinho me ouvindo. Dessa maneira? Fazer assim? Tu pode usar personagens também, né? Se tu quiser. Por exemplo, não sei, eu tô bem por fora, né? Que personagens que normalmente tem nos desenhos animados, né? Leila, isso eu também não estimulo. Eu e o André, a gente não. Ou cria uma história Tá. assim. Tinha por exemplo, você pode começar assim, tinha uma vila de pescadores. Então, né, você pode inventar. Se tinha uma vila de pescadores, e nessa vila de pescadores tinha uma família. E essa família era muito divertida. Tinha lá o Pedrinho, o Zezinho, o não sei quem, né? Então, tu começa a contar uma história normal, só que escreve antes, que é melhor para fluir, né? Claro, claro. E aí começa a colocar a moral da história, né, ali dentro, né, para finalizar ali que fique uma coisa que a pessoa entendi a moral da história. Então, porque geralmente a criança depois pergunta: então quer dizer que tal coisa, né? Ou, então o fulaninho fez. Eles aprendem muito mais pela historinha, né? Então, usar metáforas, né? Eu vou sair um pouquinho do assunto e depois você faz o gancho, mas eu quero fazer um comentário entre Estados Unidos e Brasil, tá? Uhum. A gente traz muito isso no podcast, Leila. A ideia, assim, o conceito do podcast é trazer informação técnica, né? Transformar a informação técnica num Isso. conteúdo amigável de fácil acesso. E humanizar o bate-papo ali, o profissional que está trazendo aquela informação. E mostrar que é gente como a gente, né? Não é só aquele deus ou a deusa, né? Somos todos. Somos todos. E a gente sempre faz esse paralelo também, como a gente está nos Estados Unidos, a gente sempre faz esse paralelo. Olha, aqui funciona assim, a gente sabe como é que funciona no Brasil, enfim, para esse comentário que eu vou fazer. E essa coisa da historinha, Leila, eu tô num momento agora do desmame dele. E eu quero fazer um desmame respeitoso. Nossa, pensei exatamente nisso. Pensei. Quando a Leila falou, eu já pensei assim, falei, meu Deus, a historinha para... Aí eu quero fazer só um comentário, assim. Aí eu vi uma menina que eu sigo, linda ela lê histórias para filha, sempre a mesma história, e agora a menininha, 3, 4 anos, talvez, a menininha, ela começa a contar a história de uma página, a menininha continua, porque já decorou, né, a história. E ela estava contando a história sobre como fazer o desmame respeitoso, né? Aí eu me encantei com aquela historinha, eu falei, que história linda, eu acho que isso, ele vai entender dessa maneira, porque eu não quero falar que o meu tá do dói, porque ele não me machucou, eu não quero falar que simplesmente acabou, não, como fazer, né? E aí quando eu vi ela contando essa história, eu corri lá no Instagram dela, eu falei, bom, deve ser uma publicidade do livro, eu vou ver que editora é essa. Gente, custa $46 o livro. Aí eu me assustei. Aí eu falei, não tem problema, eu sei que custa, que tem, né, o valor é elevado no Brasil, mas R$ 46 para R$ 50 para você ter acesso a uma coisa tão simples e tão importante para as mães, que vai, aí a gente vai entrar num outro conceito, né, que é a formação das crianças, porque elas são os adultos de amanhã, que vão estar nas empresas, que vão ser pais, que vão ser maridos, esposas. Então eu fiquei pensando assim, por que o nosso país tem isso, sabe? Leila, tem uma loja aqui nos Estados Unidos que você deve lembrar, só vou finalizar aqui, é o Dollar Tree, que é a loja tudo por $1. Agora ela sofreu um reajuste, está 1,25, mas é muito barato.
Eu já comprei livros educativos muito bons para o Nicola a $1. Uhum. Aí eu vou em lojas assim como Outlet, eu compro livros para o Nicola a R$ 3,50. Livros aquele capa dura que tem textura e tudo mais, no máximo $10. Uhum. Quando eu vi um livro simples, com uma história linda, maravilhosa, não é o contexto isso, é só para falar a informação certa, bonita, respeitosa, custa muito caro São no Brasil. $46 ou reais? Desculpa, reais? Eu falei Ah, dólares? falou. Ah, A primeira vez desculpa. falou. Mas assim, independente de valores, o que você pode fazer que é muito simples, porque você pode criar a sua história, né? Uhum. Você pode utilizar uma inspiração nessa mulher, né, no que ela faz, e você criar a sua história, porque a sua história vai ser sua, né, com o seu filho. Então, você tem essa capacidade, porque você pode, até se você quiser criar história, escrever e me mandar, né, posso dar uns toques. Ai, obrigada. Porque a melhor história é a história que você conta, né, que é sua. Então, você pega e você pode colocar no papel primeiro, né? Tudo aquilo que você acha que seja uma justificativa para fazer esse desmame, né? Tudo aquilo. E medita sobre aquilo. O que aquilo representa para você, né? O que representaria isso para o filho? Então, você pode fazer disso um processo seu de autoconhecimento, de conexão. O seu filho vai sentir isso. Então, depois cria essa história em cima disso. Então, faça disso um momento especial, né? Faça disso um processo especial. Vai ficar muito mais válido do que lá comprar o livro, né? Excelente Obrigada, ideia. Leila. É um momento, Eu te ajudo. é um momento muito importante, porque eu percebo assim, é difícil para ele, mas vai ser natural. Eu acho que está sendo mais difícil para mim, sabe? Agora é o momento de eu permitir que ele vá sozinho. Vai, agora, agora você já consegue. Eu Ele posso. está com quanto? Tá com 2 já, 2 Tá anos. com... Nossa, Então, o que você pode olhar é tipo assim, tem livros que falam sobre a idade X e o processo dela, né? Porque o que acontece? O pai é o que mostra para o mundo, né? Você está ali alimentando, né? Que é a base do receber, né? Mas o pai tem uma questão do mostrar para o mundo. Ele pode ser introduzido nessa história também, Daí que eu falei que eu né? posso ajudar. Você vai me colocar nessa história. É isso que eu falei, eu posso ajudar. Uhum. Porque você pode colocar nessa história o crescimento do menino, do masculino, em comparação à vida, o pai. Nossa, pode criar uma história fantástica, porque é um menino, né? Você agora pode colocar ele no sentido desse crescer, né? Dá para criar uma coisa muito linda, ainda até bem melhor do que. Né? Porque Vou fazer. Eu ouvi um vídeo hoje de meio-dia, eu estava fazendo o almoço. E aí eu preciso de ajuda, sabe? Eu preciso, porque as coisas que eu tô tentando fazer, eu não tô conseguindo. E aí eu fui buscar um vídeo, e uma dos vídeos que eu assisti, ela falou sobre isso. Ela falou assim, eu também não queria falar que dói, que tá machucado, ou passar produto, essas coisas. Ela falava, a frase que ela usou, que eu já comecei a falar pro Nicola, é que ele tava de parabéns, que o neném tava de parabéns, que ele tinha crescido forte e saudável, porque ele já tinha tomado todo o leite da mãe. E aí, eu achei aquilo incrível, eu falei, é isso, não é que acabou e não vai ter mais, não, ele já tomou tudo, ele tá, tipo, pronto, bem, já. bem Isso é tipo uma formatura agora, né? Está se formando. isso. Passando para a próxima fase agora. Tudo necessário para chegar onde ele chegou nesse momento. Forte, saudável, preparado. Já, como eu falei hoje, você já tem seus dentes para você poder mastigar a comida que a gente também come. Isso é muito importante fazer essa analogia com ele, né? Você está preparado, filho. Você já tem os dentes, você já está saboreando, né? E falando de filhos, Leila, os pais não estão, a gente não é ensinado a ser pai e mãe, né? A gente não é, Não, devia ter um manual, né? a gente acaba replicando, né? E essa desconstrução que a gente passou por esses cursos que a gente vem fazendo é para justamente tirar crenças limitantes, para a gente poder evoluir como ser humano e para que a gente possa treinar filhos sem algumas coisas que não
foram benéficas nesse nosso caminho, né? E, por exemplo, essa informação que você tem, não é uma graduação, esses cursos que você disponibiliza, tem alguma coisa que a gente possa pensar como pais, assim, para poder educar os filhos? Como eu acho que eu não consigo me expressar, amor. Não, Mas... eu Ela já entendi. entendeu e eu já entendi. Eu vou dar um exemplo, tá? Assim, por exemplo, em consultório, né? Quando vem uma mãe pedindo ajuda para uma criança, eu sempre falo, eu não é minha especialidade, eu não atendo crianças. Primeiro, porque não é especialidade, também eu não tenho filhos, né? Então, eu prefiro não fazer. Então, o que eu faço? Eu convido a mãe. Eu falo, vem, mãe, nós podemos fazer um tipo de exercício que é fantástico, e para os racionais, né, os lógicos, eles até vão falar, o que é isso? Né? Mas é possível você projetar ou ressoar o campo mental do seu filho, entender as dificuldades dele e aí ajustar o que é tua responsabilidade nas tuas ações. Porque o teu filho é teu espelho. Se ele está mal, provavelmente ele está sentindo dos pais alguma coisa, né? Então, o filho é o reflexo do convívio de vocês, da linguagem que vocês usam, de tudo que acontece. Por isso que eu atendo adultos com problemas parentais, né? A maioria dos nossos problemas vem dos nossos pais. Então, para um trabalho, para um alívio de alguma coisa do seu próprio filho, melhor é começar por você o tratamento. Né? A mãe ou o pai, né? Geralmente a gente faz com a mãe, porque a mãe tem a conexão ali mais forte. Então, a mãe consegue, na concentração, ou falando em transe também, né? Captar essas informações do campo mental do filho, o que ele precisa, por que ele está assim. E vem todas as informações. Então, esse é um tipo de exercício que a gente faz em prática no treinamento caminho magnético. Podemos fazer de outras formas, né? Mas a pessoa... E que eu ensino, por exemplo, alguns dos meus alunos que eu chamo de ressonância. Você pode até fazer para entender o campo mental do pai, da mãe. Você entendendo, trazendo entendimento, muda tudo. O teu comportamento muda, porque nós precisamos de compreensão. Se uma criança está chorando lá, desesperada por alguma coisa, provavelmente porque ela não está entendendo. Por que me deixaram aqui? Porque o tempo da criança é diferente. Por exemplo, a criança está lá na escolinha e aí está chovendo muito, a mãe se atrasou por causa do trânsito. Todos os amiguinhos foram embora e a criança está lá. Tem gente na escola. Só que como ele viu que as crianças foram embora, ele se sente abandonado. Fala, minha mãe não está vindo, e começa a chorar. Então, para ele, o tempo se torna foi ali 10 minutos, para ele vai ser como se tivesse sido 1 hora, né? Porque o tempo é diferente. Então, pode marcar na vida da criança, isso que a gente chama de dano, fratura ou um trauma, né? Vamos dizer assim, que é uma sensação de abandono, né? Criou ali um pontinho porque ela sofreu, teve uma impressão, porque a pessoa é sensível a esse ponto de criar essa sensibilidade de falta de um pai e de uma mãe. Vamos botar 2 crianças ali, uma criança mais extrovertida, tá brincando, tá chovendo, ele viu uma oportunidade, uma bola, foi brincar e não tá nem aí. Demorou, pai, tá curtindo aqui. Tá curtindo. Então, ele já não criou um dano, uma fratura, um trauma ali para ele. Mas o outro menino, que é introvertido, que é mais sensível, não veio, o pai começou a chorar, já criou um carimbo, né, no seu inconsciente. E aí, por exemplo, acontece uma outra situação na vida dele, mais tarde lá, que de repente o pai se atrasou para alguma coisa, ou até um amiguinho, sei lá, né? O que o inconsciente faz? Ele busca uma referência no passado. Gatilho. Vai lá, é que nem um computador. Ou tem abandono lá atrás, então, passado por presente, ele soma. Então, ele diz, putz, eu sou abandonado. Tá Ele vai reafirmando, reforçando. ele vai reforçando a ideia do abandono. Então, o que vai fazer no futuro, quando passar para a vida adulta, vai usar isso. Ele vai buscar na vida adulta pessoas que abandonam ele. Porque é um conteúdo tensional. O inconsciente gosta da emoção, não sabe qualificar, não sabe dizer é boa ou é ruim para você. Tá intenso o sentimento de rejeição, de abandono, é aquela ali que ele vai escolher. Então, ele vai reger a vida inteira dele buscando pessoas que abandonem, que rejeitem, entendeu? Enquanto esse conteúdo estiver ali ainda.
Então, a nossa vida é um conteúdo energético, tensional da emoção. Toda a nossa vida física aqui é emocional. Voltando lá àquela história que eu desdobrei, eu percebi que a nossa alma, quando desdobra, ela não tem sentimento. É do nosso corpo físico. Então, eu observava e não sentia nada. Não tem sentimento. A sensação é justamente para a gente criar o aprendizado nessa vida, para ter as experiências. Quando você sai do seu corpo físico, ela não é assim como a gente tem aqui. Por isso que a gente não consegue entender. Então, não existe, na realidade, um bem e um mal na vida espiritual. Ela tem ações que reverberam de acordo com algo, né? Que foi assimilado, que está ali vibrando. Então, é muito em questões de vibração. Né? Por isso que quando uma pessoa está mal, fala, tem obsessores, né, e tal, porque você vibra e entra em ressonância, e ela soma aquela coisa. Então, os obsessores, na verdade, é tudo, vivo, morto, não importa, né? Tudo que já passou no plano da Terra, ele está aqui ainda, ele não dissipa, a tua voz não dissipa, né? Ela vai por aí, tudo que tu fala, ela continua. Ela não tem, ela é eterna, tudo é eterno, né, na vibração. Então, você entrou na sintonia, segundos, ressoa. Então, a gente pode fazer experiências, ou melhor, né, assimilar ou entrar em ressonância em segundos com alguém. Tem um jeito de fazer isso. Só não vou falar aqui, porque eu não quero que quem não está sabendo tal fique utilizando isso, né? Mas em segundos isso acontece, né? Por exemplo, eu faço um paralelo com uma ressonância que eu tenho, por exemplo, com o povo indiano. Já te falei isso, né? Eu tenho uma ressonância, assim, eu entro em ressonância com indianos. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu tenho uma simpatia, assim, que quando eu converso com indianos... Familiaridade, né? Não sei, quando eu converso com indianos, eu me sinto, parece que é meu amigo. Nunca vi, se eu converso, parece que é amigo. Eu sinto isso. Que coisa, né? Parece que é um tipo de ressonância. Eu acredito também, né, que na verdade somos todos um, né? A gente está em culturas diferentes e tal, mas na verdade a gente é uma coisa única, né? Então essa ressonância acontece por diversos fatores, né? Pode ser de ancestralidade, pode ser, enfim, que a gente carrega, né? Tudo no nosso DNA, vamos colocar assim, né? Nossa alma, tá tudo ali. Então eu lembro também que eu estava em Londres, eu morei 2 anos em Londres também, né? E lá eu gostava muito de coisas indianas, né? Eu comprava aqueles panos, pendurava na parede, tudo que era de decoração, assim, né? Eu tenho na minha família árabe, né? Eu tenho um sobrenome árabe. Então, essa cultura, ela tá no meu sangue. Ela corre ali, né? Árabes e vai indo para trás. Então, tá tudo ali. Então, ela vem, né? Ela vem de alguma forma. Então, a gente não é puramente, nasci no Brasil e pronto. Não, a gente vem trazendo ali, né? Até 7ª geração, um monte de coisa. Por isso que muitas religiões faz a cura, né? De ancestralidade. A católica, eles rezam para os ancestrais até 7ª geração. Várias culturas fazem isso. Então, quando você consegue olhar para trás, ancestralidade, e conseguir olhar para eles, reconhecer que eles existiram, que estão ali, que você faz parte dessa soma, né? É uma grande coisa para a nossa vida isso. Né? Já favorece bastante também. Cria força. Maravilhoso. A vontade de ficar umas 8 horas só conversando Em disso. off a gente conta a história do indiano para Leila. Porque até então a gente tinha... O André sempre falava isso e... Não vou contar aqui, depois em off a gente conta. Não, mas é verdade. Eu tenho uma muito afinidade e forte eles isso. também comigo. É. Gostam muito. Uma vez eu conversei com um amigo sobre isso que tá na Alemanha agora. Ele falou assim: eu acho que é porque é um povo que passa escassez, passa dificuldade como o brasileiro. Ele fala que ele acha que é por isso a afinidade. Ele também tem. Não. Mas eu não achei que tem muito a ver. A história do povo indiano é bem diferente do brasileiro, né? Apesar de ter sido colonizado também, mas é muito diferente.
A questão até que do tema de hoje, que a gente foi por tudo, É, né? A gente eu ia foi falar olhar- isso. Eu olhei ali, eu ia fazer uma pergunta. E quais são os outros poderes ocultos? Quais são os poderes? Ó, só para vocês verem, não sei se dá para ver daí, eu tenho um quadro aqui atrás Peraí que eu que eu vou colocar pintei. Não você sei se aqui. conseguem ver ali Agora, aham. atrás, Dá. Sim, né? Então é um Buda, né? um Que tem Buda. uma flor de lótus. Aham. Teve um dia, né, que eu gosto de pintar, mas eu não tenho dom, né, que nem o Esteves, meu marido, ele é artista, tem o dom, pinta lá, olha pro teu rosto, pinta. Eu não tenho isso, né? Só que eu pinto quando vem uma inspiração, quer dizer, uma vontade. Então, isso ali foi acho que tá um pouquinho manchado ali, né, mas Não, mas dá por para causa ver sim. Dá do pra ver. vídeo, Agora dá pra ver que tá a imagem grande. Aí foi um tipo de inspiração, né, que eu pintei e todo pinceladinho ainda, né? Até o Esteves perguntou, nossa, não sabia que você pintava pincelado assim. Eu falei, nem eu. Então, eu fiz ele inteirinho, minha mão só fazia assim. Tic, 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 tic. Demorou um pouquinho, porque só no pinceladinho, assim, né, de pinceladas. E a flor de lótus e tal, né? Beleza. Daí eu tive um treinamento que a gente fez em São Paulo, que até nem era do caminho magnético, era para hipnose pura e tal. E lá a gente teve fenômenos acontecendo, né? Então, eu tive uma canalização lá, foi bem intenso, uma coisa bem surreal, assim, até para minha vida, né? E eu senti em mim que tinha relação com o Oriente, Oriental, alguma coisa nesse sentido. E a mensagem que foi passada tinha relação com flor de lótus, né? Eu não fechou meus ouvidos, né? Eu estava semi-consciente, mas eu me percebi com o meu olhar, com o meu corpo diferente, tudo. Então, esse a gente chama um fenômeno que, em linha espírita, foi uma incorporação, vamos dizer assim, né? Então, eu tive essa incorporação. Foi a primeira vez que aconteceu tão intensa e uma coisa tão surreal assim. E eu fiquei logo me remeteu, eu pensei, putz, olha só o que eu pintei, né? Um tempo atrás, e ver essa mensagem, então eu pensei, tem alguma coisa aí, né? Então eu já psicografei também, então as mensagens que vêm é muito assim de utilizar o que eu faço para transmitir uma palavra, para transmitir uma mensagem, ela não se tornar algo vazio, né? Mas que ela soe, né? Que seja para uma pessoa, né? Que ela tenha uma mensagem. Então, quando eu falo que eu sempre tive essa curiosidade dos fenômenos, né? Tanto hipnóticos quanto paranormais, que os paranormais entram ali, clarividência, psicofonia, telepatia, né? Todos esses fenômenos que os magnetizadores lá de antigamente começaram a perceber e estudar, tanto que influenciou o estudo da doutrina espírita, que Allan Kardec começou também a ver isso, que tinham os sonambúlicos da época, as mulheres que canalizavam, falavam, né? Então, daí, na época também criou-se, né, por modismo, né, as mesas girantes, né, de batidas para falar com espíritos, porque também, né, tinha coisas que na época viravam modismo. E eu pensei, mas por que eu me interesso tanto? Por que eu fui parar no magnetismo, né? Então, eu tive uma cliente uma vez que ela entrou num transe e ela falou assim, que eu fazia isso antes. Ela não falou passe, né? Mas ela dizia que eu fazia isso tentando me explicar. Então, são sincronicidades da vida que foram me mostrando coisas e que eu pensei, poxa, tem uma coisa além que a gente não sabe, que a gente carrega, né? E que me levou a fazer isso. Então, o para quê? Então, para que eu utilizo a minha palavra, os meus treinamentos, o que eu agora, por exemplo, podcast, né? Para tentar, pelo menos um pouquinho, abrir, né, o poder do pensamento das pessoas, de entender que às vezes a gente fica tão no julgamento, nas crenças e bloqueia. Não, isso aqui eu não quero saber, isso aqui eu tenho medo, né? Ou a gente começa a normalizar coisas porque não é da minha religião. Lá na minha religião fala em tal coisa, na outra fala tal coisa. E a ressonância e os fenômenos está em todas as ritualizações. O próprio transe está em todas as ritualizações religiosas também. Então a gente entra em transe muito fácil numa música, né? Uma música que você gosta, ou vai lá na igreja, né? Tem lá um pastor falando, um
padre ou alguma coisa que te interessa, a gente entra muito fácil nessas ressonâncias, né? Então, o entender a possibilidade desses fenômenos é interessante até para você encontrar o seu próprio equilíbrio, porque quando a gente tem medo de algo, a gente torna aquilo como um sintoma. Então, muitas pessoas com síndrome do pânico, com medos, né, de depressão, é tudo, a maioria, energia condensada interna, capacidades que você não usa e que por medo ela se torna um monstrinho. Aí você não sai, ela vira sintoma, né? Alergias na pele e problemas variados aí, porque a gente cria muito medo em cima de algo que foi imposto, né? Que foi dito que, olha, não pode aquilo ali, é proibido, não olhe para isso. Então foi normalizado desde lá de trás, a gente pode ver na Inquisição, queimava as bruxas, né? Tudo que, pera, não estou entendendo como essa pessoa tem uma capacidade desse jeito, né? Hoje mesmo eu fui fazer um reiki na casa de uma amiga, ela fez ali comigo, né? E depois ela veio, ó, eu senti isso, pô, ela tem uma capacidade incrível de leitura que no magnetismo, né, no estudo magnetismo fala tato magnético, que o tato magnético não é de tocar só, é uma capacidade que nem é um afinar o teu instrumento, é você afinar a tua anteninha. Ele pode vir uma informação pela sensação física, como pode vir uma informação pelo pensamento ou uma sensação, ela vem a informação. Isso é a tua intuição, né? Mas quando você começa a treinar, você sabe o momento certo, né? O girar ali, o antenar, né? O que você está percebendo e entender aquela informação para que é que serve. Né? Então, entender isso vai te facilitar muitas coisas na sua vida, né? Será que eu vou fazer uma consulta aqui rapidinha? Todos os podcasts a gente faz A gente consulta, você já acaba se percebeu, aproveitando né? um pouquinho. Eu me considero uma pessoa extremamente lógica, mesmo por causa da minha formação, e trabalhei muitos anos com engenharia, sou engenheiro, observo muito bem padrões. Só que eu também sou uma pessoa extremamente holística, digamos assim, Total. e totalmente Muito mais do que eu, Leila. zen, e totalmente acredito em... Bom, já vi Ele é disco mais voador sensível. também, já vi disco voador É, e de dia ainda. a sua sensibilidade ela é mais. E eu, assim, como é que é possível isso? E eu ser ao mesmo tempo tão lógico para certas coisas e tão, assim, muito fora da caixa e na maioria das outras coisas. Não, mas nós temos a nossa lógica, ela sempre vai estar junto, né? O que acontece é que tem pessoas que são mais facilmente sugestionadas, vão no flow, assim, né? E não param para pensar, acreditam mais facilmente nas pessoas, né? São mais abertas. E aí tem outras que são mais questionadoras, né? Então não quer dizer que você pode ser místico, pode tudo mais, mas de repente você pode ter um pé ali mais num, peraí, eu quero ver isso aqui direito, questionar, né? Então vai variar, mas os dois andam juntos, né? Sempre vão andar juntos, o nosso racional e o intuitivo, né? A outra parte. Então, eu Né? sou Claro, tem gente que bloqueia total, né? Por ser muito racional, fala, não, nem quero saber disso aqui. Então, às vezes por até lealdades de crenças, né? Familiar mesmo. A família tem uma crença e ele continua, né, fazendo aquele tipo de crença. Entendi. Que bom. Ou até que passe uma situação de presenciar algum fenômeno, né, Leila? Porque quando os olhos físicos veem, você não tem como contestar que não existe. Isso acontece muito nas chamadas EQM, né? Que é as histórias na experiência de quase morte, que é estudada na parapsicologia, né? Então, eu até vi aparece muito para mim, porque eu acabo olhando, né? É uma história de uma mulher americana, inclusive, que a família não acreditava em Deus, em nada, ela sempre escutou do pai dela, falou, o que acontece pós-morte? Morreu, acabou, né? Acabou. Só que ela teve uma experiência de quase morte, né? Ela foi realmente, pela medicina, considerada morta, né? E ela voltou
com toda a história ali contando, né? Então ela disse que ela viu, peraí, não era assim do jeito que o pai dela falava, né? Inclusive, até eu tive um curso, né? Um aluno que ele teve uma experiência de quase morte, né? Ele teve um problema AVC, então ele falava assim que ele teve várias paradas cardíacas e ele morria e traziam de volta, né? Então Uau. ele falava assim que cada vez que ele morria, ele acordava no outro lado. E era o hospital, só que era o hospital do outro lado. Então, o hospital do outro lado tinha a mãe dele. E aqui não. Chegou uma hora de tanto ir e vir que ele já não sabia onde é que ele Onde é que estava, ele qual que era o tá? real, qual que era o real. Só que como ele estava com a voz prejudicou, né, do AVC, ele não conseguia falar para as pessoas e perguntar. Então ele ficou confuso, onde é que é a real aqui? Mas ele contando, falou, nossa, é muito real. Ele falou, eu simplesmente pulava de lá para lá. E daqui a pouco estava a minha mãe aqui e eu não, entendeu? Então achei Eu bem acredito. interessante o relato dele, assim, de EQM, né? Foi bem legal. Eu nunca vivi essas experiências, mas eu super acredito. É, Amor, hoje tá forte o negócio. Como é que você tá nas suas perguntas? vamos entrar no tema? Vamos entrar no tema, Eu acho que por mais, assim, ó, eu e o André, a gente tá meio que imerso, a gente escutando você falar, Leila, é como é natural pra gente, porque a gente já tá adaptado, mas eu acredito que para algumas pessoas é novidade, sabe? É novidade, então há uma estranheza. Então eu fico muito feliz da gente poder estar trazendo esse tipo de informação aqui, permitir que as pessoas abram a mente, conheçam um pouco mais, porque tudo que a gente tem vivido nesses anos, e o mundo está mostrando isso, né? Que a gente não pode mais pensar só no nosso umbigo, só nas coisas daqui do dia a dia. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho, acho que é justo, por que a gente já está, de certa forma, preparado para esse tipo de assunto, né? A gente estudou bastante o Hélio Couto, né? Foi o primeiro. E o Lala, o Lars Fonseca, É. né? E isso abriu muito a nossa mente, né? Porque São linhas diferentes, total, não dá nem para comparar. mas foram pessoas que a gente lembra até hoje de palestras, lembramos de algumas frases, de algumas dicas, lembramos de até hoje a gente leva para a vida, né? A gente teve eu nem sei a palavra que usar, Leila, mas quando a gente ouviu, começou com o Laércio, né? Uhum. A gente ouviu um seminário dele, já foi um susto, assim. Não sei se você já ouviu falar dele, Leila. Foi um susto, a gente falou, uau, que isso existe? Peraí, deixa eu ouvir um pouco mais. Tem algumas coisas assim que a gente não leva muito em consideração, né? Sim. Como em todos os lugares, e daí Nada é 100%, né? aí a gente deu um salto. Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, um dia eu ia fazendo almoço, né? Eu gosto muito de ficar ouvindo algumas coisas. E aí eu estava ouvindo uns vídeos e daí veio uma sugestão de um vídeo do Hélio Couto explicando a dupla fenda. E como eu estava ali cozinhando, eu não tive tempo de trocar o vídeo, ir lá escolher, eu fiquei ouvindo um trecho do que ele falava. E quando ele explicou, sei lá, 10, 15 minutos ele falava, eu buguei. Lembrei agora dessa parte. Você me chamou, amor? Escuta Vem isso. escutar isso aqui que eu buguei, veja se você consegue entender. Eu falei, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. E a gente escutou, a gente riu, né? Ele falou, que isso? Como assim? A gente escutou uma vez, 2, 3, 4, 10. E aí a gente foi, né, tendo mais informações, foi onde abriu o nosso conhecimento para outras coisas. Aí vieram outros treinadores, outros cursos, e aí hoje a gente ouve com mais familiaridade, né? Hoje é mais claro, a gente aprende a cada dia, não fomos profundamente em nenhum assunto, mas hoje já é bem familiar. Tanto é que no dia a dia, e é isso que é legal, assim, talvez não mais vezes você já está convidada, Leila, a voltar, e para que as pessoas comecem a ouvir, comecem a aprender e comecem a entender de que maneira no dia a dia isso se coloca em prática. E a gente tem feito isso. Então, a gente coloca situações como: eu tenho um projeto, a gente está
fazendo alguma coisa, algum plano, e tudo tem um tempo para acontecer, né? Uma maturidade nas coisas. E às vezes a gente quer para ontem. E quando a gente começa a falar, nossa, mas está demorando. Ah, mas isso não está acontecendo. E hoje a gente já tem informação de decaimento atômico, né? Então, por que que eu não posso ter esse tipo de pensamento? E aí eu me policio. O André consegue fazer isso com mais facilidade, ele vira a chave. O André, eu acho que o pensamento masculino também tem essa facilidade. Eu ainda faço muito, eu vou e volto, vou e volto. Então, diariamente eu construo e desconstruo, construo e desconstruo. Então, eu queria poder permitir que as pessoas tenham esse conhecimento também, né, amor? A gente nasceu um pro outro mesmo, né? Ah, olha, cada dia eu percebo isso, que a gente é meio maluco junto, né? Imagina o Nick ter escolhido nós dois. Nossa Senhora. Imagina a carinha dele lá. Esses- Fala, são esses doidão aqui, ó, os dois aqui. Tum. Às vezes eu fico pensando que tem que ser nós dois para que ele precisa viver, Pode ser? e não ao contrário, Pode ser sabe? não, Ele com precisa certeza ter é uma isso. experiência na Com vida certeza. dele que teria que ser com pais com esse perfil. Com esse tipo de alinhamento nos dois, né? Porque não é pra Com gente, certeza. é pra ele. Leila, se sinta à vontade, o que mais de importante dentro desse nosso tema de hoje Sobre os poderes ocultos. você gostaria de trazer pra gente? Não, é interessante até que vocês comentaram, na grande maioria das pessoas, até de certa forma, vira um pouco modismo, né? Hoje em dia, tá muita gente usando até livros do Joe Dispenza, enfim, vários, né? Que falam muito sobre ressonância, sobre tudo que é essa linguagem, né? Lei da E atração. por incrível que pareça, eu nunca fui uma pessoa que teve vontade de ler ou escutar essas coisas, tu acredita? Nossa. Nunca. Tudo que eu falo foi por percepção de experiências. Ah, que legal. As experiências me trouxeram isso. Então, eu não vou dizer, eu li. Tem gente que vai falar com propriedade e pega trechos de livros para falar, né? O meu não, é na prática, é na experiência. Então, eu faço desde 2015, né? O treinamento do caminho magnético. Todo o treinamento que eu fiz de grupo teve muito fenômeno, muita coisa. Desde que eu comecei a fazer trabalhos com hipnoterapia, todos os meus clientes lá de trás, ou, né, enfim, tudo, me trouxeram coisas. Então, ele foi abrindo para mim, pelo que eu sei, das coisas que eu senti e percebi, pela experiência. Então, eu proporciono a experiência às pessoas. Então, por isso que eu falo para as pessoas virem no treinamento e deixam de lado teorias, livros, qualquer coisa, porque eu acho que só cai a ficha quando a gente passa por uma experiência que nem você citou, né? Do desdobramento, eu também. Quando eu desdobrei, eu fiquei chocada, porque imagina, para mim, lá atrás eu era uma pessoa que criticava, inclusive, eu não criticava internamente, né? Não verbalmente, né? Mas eu olhava, pera, essa pessoa tá viajando na maionese com esse papo aí de incorporação, de né? Então, a vida nos traz coisas que às vezes a gente precisa da experiência, mais, né, da experiência para abrir uma percepção, uma possibilidade de estudo. Então, assim, eu respeito todos esses autores, todos, mas até hoje eu não sinto vontade de ler desses assuntos, eu não sinto. O que eu leio? Jung, filosofia, eu gosto muito, né? É o que mais me puxa. Eu gosto de filosofia, eu gosto de leituras mais nesse sentido, assim, né? Então, da alma, coisas para mim me fazem mais sentido ir por esse lado, né? Então, é muito legal. Eu mesmo assim, a falar de nomes, ou eu vou fazer tal coisa, então eu acho que corre o risco de se tornar um modismo. Tudo que a gente coloca rótulos e nomes. Então, por isso que eu não gosto de falar, olha, vamos fazer tal coisa, e daí você vê, quando vê, você está virando ali meio que uma crença, uma seita, seguindo a pessoa. Tudo que o cara fala é verdade. Não né? pode endeusar também, né? Eu vejo muito isso. As pessoas então... pô, eu estudo a mente, né? Então, a coisa também, eu já questionei, porque eu sou crítica, não vou deixar de ser, né?
Por exemplo, da ressonância harmônica, que se fala, que eu já escutei falar, que eles mandam lá as gravações e a pessoa vai escutando e vai fazendo todo o processo, né? Então, eu já escutei de alguns também que eles falam que não fazem gravação nenhuma, que a pessoa acha que a gravação pela sugestão que funciona. É o Tanto placebo. que alguns falam que sim, que depois não precisa nem fazer mais, que a mente já aprendeu e tal. Eu vi uma moça falando, né? Que eles mesmos falam isso. Claro, porque o fato de você colocar o poder na mão de outra pessoa ou de algo, né? A maioria precisa disso. A Terceiriza, maioria né? precisa de terceirizar o poder. A maioria. O ser humano que está na base da pirâmide, que é uma pirâmide, assim, a evolução, né? Está aqui e está indo para o topo. A maioria precisa de algo, de algum instrumento, de uma pessoa, de um guru, alguém que fale alguma coisa, porque primeiro, a gente não tem responsabilidade, não aceita as nossas responsabilidades por nossas ações. Então, tem gente que fala, foi obsessor, foi a cachaça, ou foi o outro que fez tal coisa, ou você que não fez isso, por isso que eu errei, né? Então as pessoas também já fazem isso, culpam o outro, né? Então a nossa tendência é colocar fora de nós, quando está em nós. Na hipnose eu vi nitidamente isso, que o poder do próprio transe, das coisas acontecerem, é nosso, já está ali. Então são esses poderes que eu falo, isso já é seu. Você quer criar alguma coisa, então tem que tirar a dúvida daquilo. Isso sim é válido, né? Mas não tem necessidade de escutar lá um áudio do cara numa vibração tal. Não tem necessidade. Tem a necessidade, o que eu acho que é mais válido? É você entender o que te bloqueia a criar a sua realidade. Eu sempre falo, não é co-criar, é criar mesmo. Por que co-criar? Né? Então, eu questiono muito essas falas todas, porque eu entendi que nós somos criadores da nossa realidade. Isso eu tive por psicografia, veio a mensagem para mim. Né? Falou de holograma, que a gente é como se for tudo o teu pensamento fica ali no holograma. Na época eu fiquei confusa quando veio essa psicografia para mim, né? Eu mesma, né? Senti, é por isso que eu não desconfio, porque eu senti vindo até mim, tomou meu corpo e rolou, o negócio estava sozinha em casa, eu não estava tendo nenhuma ritualização, nada, do nada aconteceu e depois saiu lentamente. Então, por isso que eu acredito na psicografia que veio para mim, né? Porque veio de um jeito próprio ali, então não teve sugestão nem nada. Então eu sei que tem seres, tem algo que nos observa, que nos acompanha, que está ali com a gente, basta a gente pedir e aceitar também, porque a tua negligência ou a tua negação, né, ela corta. Então, a partir do momento que você começa a crer, a trabalhar a sua fé, ela muda a sua vida, né? Então, a fé realmente remove montanhas. Então, quando você fala assim, eu tenho que me policiar na coisa que eu falo, é necessário isso, com certeza. A tua palavra é simplesmente aquilo que está ressoando no teu mental. É isso que vibra. E de onde que vem isso? Aí sim, em terapia, a gente vai lá na base. Onde é que está criando o teu processo mental que te impede de ter sucesso? Muitas coisas são lealdades inconscientes, né? Estava contando hoje, né, que eu fiz o reiki com a minha amiga, que ela tem sensibilidade. Nossa, ela falou muita coisa. Ela viu uma criança chorando, uma menina. Então, ela me falou coisas que me tocaram no coração, né? Que, por exemplo, você nasce ali, filha, teve um irmão mais velho, aí 2 anos veio você, e depois, logo em seguida, veio um irmãozinho, né? Mesma coisa se você estivesse agora, logo em seguida, uma criança. A minha mãe foi muito rápido, 1 ano, assim, então tem 1 ano de diferença. Então, o que aconteceu com ela? 3 filhos, tendo que cuidar, lavar a roupa e tarará. Uma pessoa não teve tanta atenção, fui eu. Um dos filhos não teve tanta atenção, né? Então, ela deu atenção para a criança e eu pedia lá para amarrar meu sapato, ela não dava atenção, eu ia lá, aprendia a amarrar meu sapato. Então, eu me tornei mais independente. Da minha família, eu sou a mais independente, eu sou a que faço a coisa acontecer. Eu sempre fui a que mais tive dinheiro, né? Arrumava trabalhos, me virava, porque eu não espero o outro fazer por mim. É uma coisa que uma situação familiar, né, ali de relacionamento familiar, influenciou na minha personalidade. Então, isso é se conhecer. É o porquê que eu ajo desse jeito que eu posso modelar isso, né? Mudar as atitudes com compreensão e entendimento.
Então, por isso que o que você falou, né? Não vem um manual para os pais, mas quanto mais vocês estudarem, mais entenderem, vocês estão na posição de hipnotizadores do seu filho, né? Então, as atitudes de vocês vão influenciar na personalidade dele no futuro, na segurança que ele vai ter, e não se preocupe, não vai ter, nunca vai ser perfeito. Sempre vai Eu ter ia algo. falar isso. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Então, não busquem perfeição também, busquem só fazer o melhor. E o melhor é o amor, né? Sempre. O amor tem que estar ali. Tudo que você fizer, se você deixar o amor reger em primeiro lugar, ele reger a atitude de você em primeiro lugar, tá tudo certo, né? É o amor que vai te direcionar. Coloque isso como base familiar, não tem erro, né? Então, sempre demonstrando esse amor, falando, o filho errou e tal, eu te amo, mesmo que tenha assim, eu te aceito, te amo do jeito que você é, né? Então, essa é a maior segurança que uma criança tem que ter, né? É a demonstração de amor, né? Todo dia falar eu te amo, abraçar, é uma grande coisa, né? Nossos pais lá atrás não faziam muito isso. Às vezes eles não foram educados, não demonstravam amor, né? Então, o que acontece? Você desconfia. Será que meu pai me rejeita ou me ama? Então, isso, né, vai para a tua vida adulta. E hoje quando o exemplo do nosso filho, né, hoje ele é pequenininho, mas o inconsciente está registrando, né. Tudo, registrando tudo. Olha só para você ver, tá? Tem casais que o berço fica no quarto, né? Então eu já atendi adultos, né, que fazem regressão, volto lá atrás e perceberam que lá atrás, como bebezinho, escutaram os pais A transando, relação. Uhum. né, tendo relação, os gemidos, né? Uhum. Para o bebezinho, os pais, é só um bebezinho, tá Tá dormindo. dormindo. Mas o bebezinho ativou uma sensação de prazer no bebezinho, ativou a sexualidade mais cedo no bebezinho, Nossa, que com o sério barulho. isso. E isso influenciou no campo sexual daquele adulto, entendeu? Então, na regressão, foi exatamente para lá, para o ponto, que é onde ele escutou o pai gemendo, né? Ou a mãe, sabe? Entendeu? Então, tudo tá ali, ó, antenado em tudo. É Então, muito sério, é muita responsabilidade dos pais, né. Uhum. Uhum. Então, até falando de novo, né, desenvolvimento dos poderes ocultos da mente. São ocultos porque, primeiro, a gente não assume, né, que tem, né, e, primeiro, a gente poderia nem falar que são poderes, Uhum. né, são É capacidades e natural. Uhum. habilidades, porque é natural. Então, claro, tem, na parapsicologia a gente estuda de tudo, né, então tem casos de combustão, de pegar fogo, né, em cortina, em Uhum. colchão, tem casos de pedra caindo na casa, do nada, pedras caindo, né? Tem casos bem antigos de autocombustão, a pessoa pegou fogo, só os sapatos ficaram ali, né? Tem muito caso na história, né? São fenômenos. O que acontece, né? Tem casos que foram observados que quando tem um adolescente na casa, o adolescente que tem desequilíbrio emocional, ele tem muito hormônio, né? Muita energia interna. Quando ele não pode expressar aquilo ali, ele mentalmente, lá no inconsciente, ele pode criar uma combustão, por exemplo, botar um fogo numa cortina e nem ele sabe que ele fez isso. Uhum. Então, por isso, na parapsicologia, o orientador, né, que faz a pesquisa, né, parapsicológica, para ver o que está acontecendo, tem que testar, né, tudo, analisar tudo, tirar as pessoas, colocar uma só, né? Então, foram muito visto isso da capacidade mental de adolescentes, Nossa. né, de criarem um processo até de histeria coletiva, que tem casos aqui no Brasil, né, que de repente lá numa praça começou um fenômeno, todos os adolescentes iam para aquela praça tal e ficavam lá se debatendo, né, tendo histeria. Aí Credo. foram ver, você vai ver, vai ter uma que está comandando isso, que é uma líder para o inconsciente de todo mundo. Ela é uma pessoa, talvez, que ela tem algum tipo de atitude que influencia nos demais. O que ela fala, todo mundo vai acompanhar. Ela é uma hipnotizadora do grupo. Então, ela começou a ter histeria, todo mundo começou a ter histeria também. Tira a menina dali. Não vai Para. processar a histeria nas pessoas, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que parar de ter medo, falar tudo é espiritual,
muitas coisas são da nossa própria mente. A mente tem uma capacidade incrível que a gente não usa nem um terço. Por isso tem até aquele programa, né, o superpoder, né, o homem, super-humanos, né? Tem alguns programas aí que falam, olha, como é que o cara tem uma força desse tamanho? Você pode colocar uma pessoa em transe, às vezes, e falar para ela, agora você tem a força de X e ela consegue levantar um peso ou não levantar, mesmo sendo forte. Você consegue, através da hipnose, da sugestão hipnótica, né, melhorar a performance de alguém ou não também, diminuir, né? Pela sugestão. Então, só para você ver a capacidade da mente humana. Então, imagina o que a gente não cria para nós mesmos. Doenças, né? Várias coisas, porque às vezes a gente utiliza a nossa energia de forma errada, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para desenvolver a nossa capacidade é ter a abertura, a aceitação de fazer um processo de autoconhecimento, seja lá o que for, né? Usar de algo que possa criar práticas e te criar estados que você possa abrir sua mente para se perceber, principalmente suas sombras, aquilo que te dá medo, aquilo que dá, né, questões físicas, né, principalmente, né? Então esse já é um primeiro passo. Você, para se desenvolver, precisa se conhecer, em primeiro lugar. Depois, o segundo passo é o estado de presença. É saber que o aqui e agora, a tua mente, quando ela vaga, né, ela pula do passado, presente, para frente, para trás, né, e não presta atenção em algo, ela diminui a força, entende? Então, o poder do estado de presença, do foco, te amplia a tua força interna também. Leila, aquela hora ali você falou de autoconhecimento. Eu acho que o que mais pega no sofrimento das pessoas é isso, é não se conhecer. As pessoas não se conhecem em nada, não sabem os seus próprios gostos, ou o que não quer, o que não gosta, ou as qualidades que tem. E aí, ao longo da convivência com as outras pessoas, aí vem as frustrações, aí o dia a dia ali com aquela família. Se o marido já não se conhece, a esposa não se conhece, como é que tem um casamento? E os filhos, como é que ficam Não, nisso? mas daí aí o resultado vem nos filhos, né? Essa confusão, aí doença, né? Eu acredito que a doença é um reflexo, né? A manifestação do interior. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele é fundamental para isso, né? Ah, com certeza, né? A base, né? Se todo mundo, né, se fosse ensinado nas escolas, né, essa necessidade do autoconhecimento, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, acho que a gente evitaria muitas coisas, né? Guerras, Com certeza. escolhas erradas, né? O dedo podre, né? Escolhas erradas dos relacionamentos. Então, tudo acontece na tua vida porque, na verdade, você não se conhece. Então, a partir do momento que você começa a ter consciência, né, das coisas, você começa a abrir e perceber, pera, o meu eu aqui de fora nem não é o eu verdadeiro. Eu não me conheço, ninguém se conhece. Entendeu? No desdobramento, né, lembra que eu falei? Eu vi, o meu eu é outra pessoa, é totalmente diferente de mim. Então, isso daqui é uma casca pura, uma construção. Aí a gente pode entrar na Matrix ali, falar da Matrix. Você chegou a ver corpo físico? O meu. Não, eu. Engraçado que na hora que eu desdobrei, eu fui a tipo 2, 3 metros do meu corpo físico. Eu vi de longe. Mas era o teu, era o corpo da Leila ali. Sim. Não, eu me via lá incorporada. Na verdade, que a desdobramento aconteceu com uma incorporação, né? Uma ressonância, vamos dizer assim. Eu estava falando e reproduzindo uma pessoa, né? Só que eu não escutava nada. Eu estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Lá, sem conseguir mais ter o controle das minhas reações, nada, né? Não conseguia. E eu estava fora como observadora. Então, eu entendi que nós não somos um só, né? Não existe essa matéria apenas, tu tá aqui, mas o teu eu, ele pode desdobrar. Tanto que quando a gente fala de ressonância nos cursos, magnetismo à distância, por exemplo, você faz magnetismo, você desdobra, você vai lá na pessoa na casa dela.
por exemplo, agora, né? Eu tô falando com vocês, mas o fato de vocês estarem prestando atenção em mim, falando, Leila, isso, aquilo, eu tô aí agora. Uhum. Eu tô exatamente aí. Minha alma está aí sentada com vocês na mesa de vocês, entendeu? Eu tô aqui no Brasil, mas tô aí. Né? Então, na hora que a gente for se despedir, então agora a gente se despede, o mais certo é vocês encerrarem e não falarem mais de mim. Pessoal, a gente interrompeu um pouco o nosso vídeo aqui, a gente está retomando, que, claro, não é para menos, a gente está falando de poderes ocultos, a gente estava comentando sobre fenômenos, e no momento que a Leila fez um comentário de estar presente, da energia estar presente aqui, a gente teve um ruído no nosso sistema, foi uma experiência... foi inusitado, mas foi muito legal, foi uma energia muito gostosa que a gente sentiu aqui. É uma pena que a gente não consiga transmitir com vocês, mas foi incrível. Obrigada, Leila, por essa experiência. Ela saiu de lá e veio para cá mesmo. Olha, total, a gente sentiu isso. Bom, antes, né, para a gente voltar aqui, amor, como é que você está nas suas perguntas? Não, eu vou deixar as perguntas para o próximo agora, próximo episódio. Nós vamos ter um próximo, né? Vamos, vai depender da Leila, né, Leila? Se a Leila tiver disponibilidade. Claro, com certeza. Eu sei que a tua agenda é bem lotada, né, Leila? Se puder, compartilhe um pouquinho com o pessoal como tá a tua programação, se tem curso vindo aí, onde você vai estar nos próximos... Eu sei que você está indo para a Europa agora. Isso, eu tenho bastante coisa online, né? Então, o meu foco também é mentorias online, né? Do método Arqueus, da hipnoterapia. E o treinamento que eu falei, né? Que eu separei os assuntos, o treinamento do caminho magnético, a gente vai levar, né? Em setembro para os Estados Unidos também. Como eu vou fazer agora um tour na Europa, né? Eu vou estar em Portugal, Suíça e Alemanha, maio e junho eu estou nesses 2 meses na Europa, né? Fazendo esse tour. E setembro é a previsão de estar também nos Estados Unidos. Então, no Brasil mesmo, eu vou fazer apenas 2 treinamentos presenciais devido às viagens, né? Então, eu vou agora ter um aqui em Balneário Camboriú, em abril, e depois só novembro em São Paulo, né? Então, eu vou estar nessas... É o ano das viagens, né? Então, é o ano que eu senti no coração que eu precisava voltar a ir para fora. A gente vai ver essas datas ainda e anunciar. E para quem quiser me seguir também, né? Instagram, o meu nome é fácil de achar. Eu tenho o Instituto Arqueus, né? Então, também é com K, né? Mas é fácil de achar também. Aqui na edição. Isso, coloca o meu nome que já vai achar facinho também. Eu tenho o prazer de te chamar de amiga. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelas palavras, pelas dicas que você deu aqui. Eu tenho certeza, assim, foi muito bom para mim e eu gostaria muito que as pessoas também recebam com esse mesmo carinho que eu recebi. Amor, obrigada pela motivação de fazer essas gravações. Está sendo uma experiência incrível para a gente, né? Sempre. Onde que o pessoal encontra você? No Insta, André Coelho 1 e no LinkedIn, André Coelho. Maravilha. Meu @é o Gabi Zaleski e esse aqui foi mais um episódio do U9Cast. Um beijo no coração de vocês. Beijo, Leila. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Até a próxima.